Minha professora passou a me humilhar todo santo dia. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu pensei, eu não tenho um pai. Eu não tenho um irmão. A minha mãe mora fora. Eu moro com a minha avó. O que que tá... Por que ela tá me odiando tanto? Não tô entendendo. Por bem, mano, vou contar pra vocês. Eu estava no meu último ano da escola e veio uma humilhação gratuita. Eu tinha uma professora que ela era muito, muito bonita. Ela era minha professora de matemática. Sabe aquela mulher que é bonita e inteligente? Então, ela era desse tipo. E eu não era muito boa em matemática, mas eu me esforçava, sabe? E quando eu comecei a aula com ela, eu nunca tinha tido aula com ela, ela tratava todo mundo muito bem. Ela parecia ser muito simpática. E tudo certo. Só que no meio do ano letivo, ela simplesmente começou a pegar no meu pé. A princípio, eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu não tinha ido tão bem na matéria dela, mas, poxa, a prova dela valia 10, eu tirei 7. Eu não fui tão bem, mas eu também não fui tão mal, convenhamos. Então, eu falei, não acho que seja motivo pra ela ficar pegando no meu pé. Eu pedia pra ir no banheiro, ela não deixava. Eu tava sentada, ela me pedia pra trocar de lugar, me botava lá na frente. Ela me fazia diversas perguntas, assim, sobre a matéria que ninguém sabia responder. Ela me colocava pra poder ir no quadro, pra eu poder resolver a conta, o problema que ela passava. E aí, quando eu errava, ela ficava, você tem que estudar mais, você não tá se dedicando, que não sei o que, vocês estão achando que é só telefone, que isso, que aquilo. E ela não era uma professora velha, sabe? Ela era uma professora mais novinha. E eu não tava entendendo. Tipo, os meninos eram loucos por ela, sabe? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque era só comigo. E as minhas amigas começaram a comentar, você tá percebendo que a professora tá pegando no seu pé? E eu, é coisa da minha cabeça. Só que ela real começou a me humilhar. Ela começou a me dar teste surpresa só pra mim. Hoje você tá indo muito mal, hoje você vai ter um teste surpresa. Senta ali no canto e vai fazer. Coisa que nem podia. Ela basicamente me chamava de burra na frente de todo mundo, só que de uma forma, assim, mais inteligente. Ela não chegava e falava, você é burra, sabe? E aí eu comecei a investigar pra eu poder entender o porquê disso. Gente, o que eu descobri, curte e comenta pra parte 2 pra ajudar, blogs. Quando eu resolvi começar a investigar, porque a coisa realmente estava fugindo do controle, sabe? Ela ficava todos os dias me humilhando, me deixava, falava, tipo, dava hora do recreio, eu quero conversar com você. Passava, tipo, 15 minutos no recreio, basicamente eu tinha tempo de engolir alguma coisa e voltar. E a gente tinha 4 tempos com ela, né? Quando era a aula dela, porque era matemática, uma das matérias mais importantes. Aí eu resolvi investigar quando as minhas amigas começaram a reparar também que ela pegava mais no meu pé do que no pé de outras pessoas. Eu comecei a stalkear o perfil dela, das redes sociais, pra poder ver se eu achava alguma coisa. E eu não achava. Então, a única solução que eu tive é tentar gravar o horário dela, pra poder ver se tinha alguma coisa de errado. Tipo, se ela saía um pouco mais cedo, se ela saía um pouco mais tarde. Eu vi os quadros dos professores, os horários que eles entravam e os horários que eles saíam. E eu percebi que ela sempre chegava mais cedo. Eu tava na escola quando eu vi ela chegando. Sabe naquela parte do pátio que você fica antes de entrar pra escola? Eu tava lá e vi que o carro dela chegou, né? Bem antes do horário, tipo umas 2 horas antes do horário. Ela entrou com o carro, deixou o carro lá. E depois ela saiu a pé pela outra porta da escola. E eu observando toda aquela situação. Aí eu falei, eu vou seguir ela. Onde é que será que ela vai? Por que será que ela 2 horas adiantada deixa o carro aqui e sai? Estranho. Beleza, que a mulher podia lanchar, podia sair pra comprar alguma coisa, podia ser uma coincidência, podia ser o único dia que ela tava fazendo aquilo, mas eu não tinha tempo pra eu poder ficar vigiando ela todos os dias, porque eu não ia conseguir sair de casa mais cedo todos os dias. Então eu falei, eu vou seguir ela, sabe, intuição, vai que tem alguma coisa, se não tiver eu volto pra trás. E fui. Ela foi andando, e ela simplesmente parou num restaurantezinho que tinha basicamente, gente, tipo 3 quadras da minha escola. Quando eu vi ela entrando, eu fiquei, tá vendo, desequilibrada? Tantando as ideias. A mulher veio comer e eu seguindo ela, jurando que eu ia encontrar alguma coisa. Quando eu ia virar as costas pra poder vir embora, quem que estava entrando no restaurante, eu quase caí pra trás. E o pior é que eu fui tão inocente que eu lá ia gritar a pessoa achando que era uma coincidência essa pessoa tá ali. Eu gritei o nome do querubim. O querubim não me escutou, saiu entrando. Quando eu ia atrás dele, eu vi que ele simplesmente foi em direção à mesa da minha professora. Ele simplesmente chegou, deu um selinho nela e sentou. Aí, quem era o candengo? E ó, essa não é nem a pior parte, tá bom? Isso aí nem é nem o pior, porque tem muito mais babado dessa história. Curte, comenta pra parte 3 pra poder ajudar blogs de vocês, que o babado tá grande. Era simplesmente o meu ficante Prêmio Plus. Sabe aquele ficante que você tá quase namorando? Que você já conhece a família, já tem aquela coisa, mas ainda não deu grandes finalmente? Então, era o meu ficante. Só que o meu ficante era menor de idade.
Ele tinha lá pros seus 17 anos, a gente tava no último ano da escola, eu já tinha feito 18, né? Porque eu tinha repetido, mas eu não tava tão atrasada assim, não. Tive os problemas. E aí, gente, ele sentou, além de ser de menor de idade, era aluno dela. Galera, deu um selinho nela, eles deram a mão, e eu filmando tudo, gravei tudo, tirei várias fotos. Eles almoçando tranquilamente, depois cada um saiu, eu saí correndo também, fui pra escola, não falei nada. Eu fiquei pensando, se eu entregar isso, eles vão ficar falando que, tipo, foi uma coincidência, porque eu não tirei foto dos dois dando beijinho. Eu tirei foto só dos dois segurando a mão. E ela podia falar que ele foi pedir um conselho, que não sei o quê, porque ela era uma professora muito querida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, tranquilo. Eu vou ficar uma semana seguindo essa candenga, vou me esforçar, vou me virar nos 30 pra poder sair de casa mais cedo, porque eu quero estar na porta do restaurante quando ele chegar pra eu filmar os dois beijando, porque ele cumprimentava ela com um beijinho. Não falei nada com ele mandou uma mensagem normal, amor, acho que hoje vou me atrasar pra escola, porque ele era da minha sala, que não, ele era da minha sala dele, era uma sala após a minha. Tinham duas turmas do último ano, e a minha era uma, a dele era outra. E ele falando que ia se atrasar, que não sei o que não sei o que lá. Eu, não, tranquilo, amor. Fingindo que nada tava acontecendo. Ela pegou no meu pé esse dia de novo. E eu só olhando pra cara dela assim, safada, tá pegando no meu pé por causa do Jurandir, por causa de macho, irmã. Mulher velha dessa formada, se sujeitando a isso por causa do mucilão. Até aí tudo péssimo, ela pegou no meu pé, me botou pra fazer exercício no quadro. Eu só olhando pra cara dela assim, cheio de ódio. Louca pra poder tacar na cara dela, mas aí eu não ia atrapalhar os meus grandes planos. No dia seguinte, que foi a minha queda do cavalo, eu segui ela novamente. Estava na porta do restaurante escondida esperando. Gente, ela me chega. Passa mais ou menos uns 15 minutos. Quem que chega? Era o meu Jurandir? Era o pai do meu Jurandir. Meu querido sogro, quem eu já tinha conhecido. Chegou, também deu um beijo nela, mas aí eu já tava filmando. E eu assim, ó, a safada tá pegando pai e filho. Os dois estão dividindo, um sabe do outro, ou os dois estão sendo enganados por ela. No dia seguinte, novamente, aí era o meu Jurandir. Um dia era um, no outro dia era outro, no outro dia era o pai, no outro dia era o pai de novo, 2 dias o pai, depois foi o filho de novo, e eu fiquei... A semana acabou. Segunda-feira eu desvendo isso. Já tinha todas as provas que eu queria, já tinha todos os vídeos dele se beijando e não sei o que. Filmei ela pegando no meu pé na sala, ela falando as coisas que ela falava, meio que me humilhando. Filmei, toda a minha relação com esse meu ficante. Eu ia montar um negócio, amor, sensacional. Eu basicamente passei o fim de semana editando, montando, fazendo um monte de coisa. Meu ficante quis me ver. Eu desconversava, eu não tava nem respondendo ele direito. Quando chegou segunda-feira, eu na sala de aula, mandei um grupo. No grupo do colégio, que tinha pais, professores, diretores, era um grande grupo da escola. No grupo que era só de alunos, eu postei na minha rede de rede vizinha, eu postei em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Professora humilha a aluna por ficar com um garoto, porque na verdade ela pega o garoto e o pai do garoto. Gente, aquilo foi um bafafá, todo mundo comentando, compartilhando. Ela olhou pra minha cara desesperada, veio pra cima de mim, porque ela sabia que tinha sido eu, porque tinha sido pelo meu número, não fiz nem questão de esconder. Aí os outros alunos meio que separaram, eu falando, vem que agora eu vou meter a mão na tua frente, porque eu não tinha medo dela, não. Virou aquele barraco, a diretora veio, levou ela foi demitida. Eu fui chamada na diretoria pra poder explicar o que aconteceu, eu expliquei o que aconteceu. Meu ficante plus ficou revoltado comigo, ele não sabia, ambos não sabiam, o pai e ele não sabia. Sendo que o pai dele era casado, a mãe dele separou do pai dele, acabou com a família dele, botou a culpa em mim. Eu esculhambei com ele, terminei com ele. E foi assim a minha querida vingança. Ela demitiu, família dele separada, e eu terminei com ele, ele ainda ficou com raiva de mim, agora você pode. Dia que a minha vizinha deu um perfume pro meu marido. E não foi qualquer perfume, não. E o pior foi o que ela escreveu no bilhetinho que foi junto com o perfume. Só que ela deu tanto azar que quem recebeu o perfume foi eu. Não foi o meu marido, não. Eu nunca fui tão feliz com um acidente que aconteceu no meu trabalho. Porque assim, gente, foi graças a isso que essa situação aconteceu. Porque eu tinha horário fixo pra sair de casa e pra poder chegar em casa. Eu trabalhava numa empresa, né? Então, assim, eu era CLT e a gente sabe que a gente bate ponto, o horário tem que estar certo. E aí, um belo dia, eu estava no meu trabalho, quando uma jumenta, né? Botou uma colher dentro do micro-ondas. Gente, o micro-ondas explodiu. E nisso, acabou a luz da empresa todinha. Não tinha muito o que ser feito, tiveram que chamar técnico e coisa assim do tal. Ia ter que restaurar lá toda a fiação da empresa, coisa assim do tipo. O chefe liberou todo mundo e eu fui pra casa mais cedo nesse dia. Era tipo assim, gente, uma quinta-feira de tarde e eu estava indo pra casa. Avisei o meu marido, que tava trabalhando, né, que eu já estava em casa e contei o que tinha acontecido. Ele falou, amor, eu já tô chegando. Eu falei, tudo bem. Porque o meu marido, ele chegava bem mais cedo do que eu. E aí, tudo bem, cheguei em casa, né? Tomei um banho e fiquei esperando. Ele chegou e aí ele foi tomar o banho dele também.
Aí a gente falou, vamos ver um filme, aproveitar, né, que você saiu mais cedo, que não sei o que e tal. Beleza. Ele foi tomar o banho dele, eu pedi um lanche. Quando do nada eu escutei um toque-toque na minha porta. Eu falei, ué, não tô recebendo visita, meu marido até onde eu saiba também não. Falei, não, tranquilo, vou lá abrir. Sabe quando você olha? Porque a minha era casa, né? E aí tinha várias casinhas do lado, pro outro, era numa rua assim. Sabe quando você tem aquele olho mágico, que você olha pelo olho mágico? Eu não vi ninguém. Eu falei, gente, será que eu escutei coisas? Só que eu falei, não, tenho certeza que eu escutei. A porta batendo, alguém batendo na porta. E aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, tinha uma caixinha de presentes toda embaladinha, deixada na porta da minha casa. Eu vi aquela caixinha, eu falei, gente, será que isso é uma brincadeira? Só que aí eu fiquei pensando que o quê? Eu não chegaria em casa nesse horário, então provavelmente aquilo ali não era pra mim. Provavelmente aquilo ali era pro meu marido. E ali, gente, eu já desconfiei de todos os chifres que vocês possam imaginar na face da vida. Peguei a caixa, fui pra mesa da cozinha e abri. Quando eu abri, tinha um Malbec. Só que não era qualquer Malbec, não. Era aquele tal de X, sabe? Que tinha, não sei exatamente se é esse, que tinha feromonas, que atraía a mulher, que na composição dele, química, tinha não sei o que faziam a mulher ficar atraída quando o homem usava. Era esse aí que eu já tinha ouvido falar desse perfume. E aí tinha um recadinho, né dentro dessa caixinha, um recadinho escrito à mão, falando assim, comprei esse perfume pensando em você, para que quando você passe por mim, quando você passar por mim, eu sinta mais do que eu já sinto por você. E assinou o nome dela para deixar bem claro quem era. A Vanessa, minha vizinha, que morava 2 casas da minha. Gente, na hora que eu vi aquilo ali, eu quiquei igual pipoca, e meu marido saindo do banheiro. E ali ele olhou pra minha cara, que é isso, não sei o que. Eu mostrei pra ele, perguntando pra ele o que significava isso. E aí ele falou pra mim, amor, olha só. Ele viu a carta, né, o bilhetinho, viu que era tal da Vanessa e falou, amigo, ó, amor, olha só. Essa menina, ela dá em cima de mim o tempo todo, tá? Não é o primeiro presente que ela manda aqui. Eu jogo todos fora, não tenho nada a ver com isso. Não falei nada com você pra você não ficar estressada, mas isso vem acontecendo, eu achei que com o tempo ela ia parar, não tenho nada a ver com isso, você pode fazer o que você quiser. Gente, na hora eu peguei o perfume e aí eu fui com tudo na casa dela, bati na porta dela, ela atendeu toda assanhada, achando que era o meu marido que tinha recebido o presente. Ela já atendeu a porta e eu já fui dando um na cara dela, que ela já foi caindo no chão e eu fui batendo, então eu não queria nem explicação. Falei, isso aqui é pra você aprender a não dar em cima do marido dos outros. Gente, eu peguei o perfume, quebrei ele só na pontinha, assim, nervosa com ela presa assim embaixo de mim. Eu prendi ela, bati assim o perfume, eu fiz ela engolir o perfume. Ela começou a passar mal, começou a vomitar, virou aquele desespero. Aí outros vizinhos vieram, chamaram a ambulância e ela foi pro hospital. E aí, parece que ela ficou internada, teve intoxicação lá, teve que tomar remédio, que não sei o que lá e tal. E eu fiquei em casa esperando pra poder ver se ela ia me denunciar ou não. Mas ela não me denunciou, eu nunca mais soube nada dela. E eu espero que ela tenha aprendido a não dar em cima do marido dos outros. Meu marido começou a todos os dias ir jogar bola com um amigo dele de carona, sendo que ele tinha carro, só que o amigo passava e buscava ele em casa e ele falava pra mim que era pra economizar gasolina. E a Tonhona aqui nem desconfiou, irmã. Demorou, vou falar pra vocês que demorou pra eu poder entender que tinha alguma coisa de errado, né? Meu marido tinha um melhor amigo, gente, que assim, não é que eu não gostava e desgostava dele, era que tipo assim, quando ele tava com alguém, ele era uma pessoa totalmente diferente de quando ele tava solteiro, sabe? A fase solteiro dele era um inferno, porque ele não entendia que meu marido era casado e queria sair, chamar meu marido pra tudo quanto é lugar. Então era sempre aquela briga, porque eu não deixava ele ir. Só que aí o meu marido pegou gosto por jogar futebol. Por quê? Porque o amigo jogava futebol e ele começou a jogar futebol com o amigo. Aí eu ia proibir o homem de jogar futebol? Não, até porque era onde a gente morava, numa quadra que não ficava longe da minha casa. Então, assim, eu conhecia, eu podia dar um pulo ali a hora que eu quisesse. E no começo, o meu marido ia com o carro dele, né? Ele sempre me mandava mensagem, eu tava no trabalho na hora que ele ia. E aí ele me falava, amor, eu tô indo jogar futebol, tá? Com fulano de tal. E eu falava, tudo bem, tranquilo. Quando eu chegava do trabalho, ele já tava pra chegar em casa, mas ainda não tinha chegado. Era tipo assim, vamos supor que o futebol durava, sei lá, 4, 5 horas. Que eles ficavam lá fazendo resenha, não sei o quê. Quando eu chegava em casa, já faltava mais ou menos umas 2 horas pra ele poder chegar. Era mais ou menos a média. E tava tudo certo. Ele chegava, eu entrava com o carro dele, não sei o quê. Até que um belo dia, eu estava no trabalho, ele foi normalmente me avisar que ia jogar futebol. Ele jogava na segunda, quarta e sexta.
E aí ele falou, amor, o fulano de tal, que era um amigo dele, botou o nome do amigo dele de Robson. O Robson vai passar aqui em casa pra poder me buscar pra gente jogar futebol, que eu vou com o carro dele. Porque a gente chegou à conclusão que, pô, é mais fácil a gente dividir a gasolina do que os dois pagarem a gasolina. Então a gente resolveu que ele vai vir aqui me buscar, eu vou de carona e meu carro vai ficar na garagem. Eu, na hora, falei, não, tudo bem, tranquilo, eu conheci o carro do amigo dele. Tava tudo certo. E aí, todo dia que eles iam jogar bola, o amigo passava, buscava ele de carro e levava pro futebol. Sendo que o futebol era basicamente do lado de casa, tá, gente? Tipo assim, dá pra ir a pé. Até que um belo dia deu na minha telha e eu resolvi passar por lá. Ah, mas o que te fez desconfiar ao ponto de você chegar e ir lá? O que acontecia? Lembra que eu falei pra vocês que quando ele vinha buscar meu marido, eu estava trabalhando? Porque meu marido chegava mais cedo que eu? Então, mas quando ele voltava, eu tava em casa. E aí eu comecei a reparar que o carro nunca parava na porta da minha casa pra poder deixar meu marido. O meu marido vinha a pé da esquina. Ou seja, o carro deixava meu marido na esquina. Aí eu te pergunto, por que ele não podia simplesmente deixar na porta de casa? Eu achava isso estranho. E aí eu comecei a estranhar isso, perguntei pro meu marido e ele desconversou. Quando ele desconversou, eu falei, tem caroço nesse ângulo. Não falei nada, me fiz de santo. Eu falei, não, amor, tudo bem, então. Vocês estão dividindo a gasolina direitinho? Ah, estamos sim, amor. Eu falei, então tranquilo, então, pô, suavão. No dia seguinte, eu falei, é hoje que eu vou pegar ele. Por quê? Era findes, né? Ele tinha ido jogar sexta, que foi quando eu finalmente estranhei, mas ele também ia jogar sábado. Nada, ele falou pra mim que ia ter um torneio e que ia ter sábado, que ele ia ter que ir sábado, que não sei o que. E sábado eu também trabalhava. Só que sábado eu saía de casa, eu saía do trabalho mais cedo. Falei, não, tudo bem, amor. Quando eu sair do trabalho, eu vou lá na casa da Lohane, uma amiga minha. Eu vou ficar por lá, então. Quando você acabar, você me avisa. Só que eu ia pra casa da Lohane? Eu não ia pra casa da Lohane, mas eu queria que ele acreditasse que eu ia pra casa da Lohane. Saí do meu trabalho e fui direto com o meu carro lá nessa pracinha que eles jogavam bola. E aí, gente, tinha um local que ficava estacionado todos os carros, só podiam ficar ali. E eu comecei a procurar o carro do amigo dele, porque eu sabia que era o carro do amigo dele. O carro do amigo dele não estava lá. Simplesmente não estava lá. Eu achei aquilo muito estranho e mandei mensagem pra ele, perguntei onde você tá. Ele, não, amor, tô aqui no futebol. Já chegou na casa da Lohane? Eu falei, já. Estacionei o meu carro e aí fui pra quadra e comecei a rodar e procurar. E procurava. E não tava nem ele e nem um amigo dele. Eu filmei o local todo e mandei pra ele, então me fala onde você tá, porque eu não tô te vendo aqui. Então ou eu tô cega ou você tá invisível. Gente, na hora ele começou a brigar. O que você tá fazendo aí? Você tá desconfiando de mim, que eu não sei o que, que não sei o que lá. Eu falei, não, eu só quero saber onde você tá. Eu não tinha onde procurar, queridos. Eu fiquei esperando ele chegar em casa. Eu fui pra casa, fiquei esperando ele chegar em casa, entendeu? Só que em vez de eu ficar na porta, eu fiquei na esquina, que eu sabia que era onde o carro ia deixar ele. E eu falei, eu vou descobrir onde ele tá. Vem pra casa agora. Ele me deu uma desculpa esfarrapada falando que já tinha saído, que tinha passado num posto, que ele já tava indo pra casa, que não sei o que lá, que ele ia me falar agora que tava indo pra casa. Eu fiquei, Fiquei na esquina esperando. Quando o carro para pra poder deixar ele na esquina, eu escondida, parou um carro totalmente diferente do amigo dele. Porque o amigo dele trocou de carro. Eles não queriam que eu soubesse qual era o novo modelo do carro do amigo dele, pra que eu não tivesse como procurar. Porque a cidade era pequena, se eu saísse andando, onde o carro tivesse estacionado, eu ia achar, eu ia reconhecer a placa, né? Só que o modelo do carro mudou, a placa mudou, tudo mudou, e ele não queria que eu soubesse, por isso que o amigo buscava na esquina. Só que eu fiquei escondida. Quando ele abriu a porta, ele abriu falando, ai amigo, vou ter que resolver isso, porque senão o nosso esquema vai por água abaixo, mas eu vou dar um jeito e segunda-feira a gente tá firme e forte. Eu saí de trás da moita, já saí dando nele, perguntando qual era o esquema, só que quando eu cheguei pra dar no amigo, eu senti um cheiro de perfume de mulher. Eu falei, ah, entendi. Dali eu fui pra casa dando nele. Quando a gente chegou em casa, eu peguei o telefone dele e vi tudo o que tava acontecendo. Eles falavam que ia pra futebol, mas na verdade eles estavam na casa de mulher. Cada vez do futebol era uma mulher diferente que o amigo arrumava. Eles iam pra boate, eles iam pra outra cidade catar mulher, pegavam as mulheres, ficavam na casa das mulheres. Eu descobri tudo, vi as mensagens dele com um amigo que eu nunca fiz e descobri que eu tava sendo corna, que eu tava sendo tapada e que era isso tudo que tava acontecendo. Obviamente que eu botei ele pra fora, me separei e comecei a liberar mais chuchu na horta, que é pra ele aprender que eu também posso. Meu marido fez um churrasco lá em casa e os dois melhores amigos dele levaram 3 GPs pra dentro da minha casa. E meu marido ainda tentou me humilhar. Mas não tem problema não, porque eu me vinguei. Esse dia foi babado, gente. Olha,
Analisando assim, pensando, nem eu mesma acredito que eu fiz isso. Eu era casada há 9 anos. Eu já tava pra completar 10 anos de casada. Eu fui noiva desse candengo, gente. Eu fui noiva dele 7 anos. Eu comecei a namorar com ele jovenzinha, fiquei 7 anos noiva e já estava casada com ele 9 anos. Olha quanto tempo. Eu sempre fui uma mulher que me cuidava muito, né? E aí eu engravidei, tive o nosso primeiro filho e eu continuei me cuidando. Então eu nunca, assim, fiquei acabada. E meu marido, no início, ele era um amor, sabe? Mas depois parece que ele foi desdeixando, desgostando, deixou a rotina acabar com o nosso casamento. E aí ele começou meio que desfazer. E uma das coisas que ele sempre falava pra mim era que depois do nosso filho, eu iria ficar acabada, eu ia ficar assim, eu ia ficar assada. Depois ele pagou com a língua dele, porque eu continuei uma grande gostosa. Frequentava academia, fazia dieta, sempre me cuidei muito. Sempre eu passei óleo, não tive uma estria, meu peito não caiu. Eu continuei incrível. E mesmo que eu não continuasse, eu fiquei pensando, eu sempre pensava na minha cabeça, é um dos momentos mais lindos da minha vida. Não importa como eu vou ficar, eu tô tendo um filho. Só que as palavras dele me magoavam, sabe? E eu tava chegando ao ponto que eu falava pra ele, vou me separar de você, porque você só me humilha. E ele falava que eu era louca, que eu era fresca, mas que ele iria melhorar. Tipo, a pessoa falava, vou melhorar, você é louca, mas eu vou melhorar. E uma das coisas que nós fizemos pra poder melhorar era que uma vez por semana nós mandávamos o nosso filho pra casa da minha mãe ou pra casa da mãe dele, da família dele. Eles gostavam muito, ninguém se importava com isso. Ele ficava lá e a gente fazia alguma coisa nós dois. Às vezes era 2 dias, às vezes era um dia. Geralmente fim de semana. E aí, nesse fim de semana, a gente mandou o Arthur pra lá e a gente foi fazer um churrasco com os amigos nossos. Amigos dele. Eu acordei cedo, arrumei a casa, fiquei a manhã toda fazendo comida, preparando churrasqueira, preparando piscina, fazendo tudo. Quando deu mais ou menos meio-dia, os bonitos chegaram. E quando eles chegaram, curte e comenta pra parte dos pra poder ajudar blogs. A campainha tocou, o meu marido tava tomando banho, porque ele tinha acabado de acordar. Quem acordou cedo pra poder fazer as coisas pros amigos dele foi eu. Geralmente a gente fazia uma coisa só nós dois. Só que aí a gente, vamos fazer um churrasco, não sei o que, eu vou chamar os meninos. Eu chamei algumas amigas minhas, mas ninguém pôde vir. E aí chegou os meninos. Eram 2, eles entraram, eu atendi a porta, eles entraram. Quando eu fui fechar a porta, eu falei, não, peraí, que as meninas estão vindo. E aí me saí do carro. 3 meninas. Gente, não é julgando o próximo, nem a roupa do próximo, porque eu não fazia isso, até porque eu também usava roupa curtas. Mas basicamente as meninas estavam nuas. Estavam todas de top, com um short, que sabe aqueles calcinhas short que uma vez saiu, que todo mundo achou que era meme, que não sei o que. Então, elas estavam cada uma com um desse. Um tava com jeans, um tava com preto e outro tava com branco. Parecia a menina super poderosa do cabaré. Elas estavam muito bem maquiadas, muito bem produzidas, de salto. E quando elas olharam pra minha cara, elas ficaram assim completamente assustadas. Porque é aquilo, você não vai dessa forma na casa de uma pessoa casada, né? De um casal. E elas ficaram olhando assim, uma pra cara da outra, sem entender o que tava acontecendo e olhando pra minha cara. Elas deram um bom dia, né? Sim, e entraram. E eu fiquei em choque, né? Elas entraram, eu fui revoltada pro quarto e falei, olha, os seus amigos trouxeram umas meninas meio estranhas. Não tô entendendo. Só que eu tava com aquela. Eu não queria julgar as meninas. E o meu marido, você tá julgando as pessoas? Que eu falei, não, é porque eu não acho que elas tinham que estar vestidas assim aqui dentro da nossa casa. Tinham que me respeitar, são suas pessoas. Você tá julgando as pessoas pelas formas que elas se vestem. E começou a falar isso e eu comecei a me sentir mal. Porque eu realmente não gostava de julgar as pessoas. Mas tava estranho. Ele perguntou se eu ia ficar nessa. Disse que eram amigas deles, que não sei o que eu tava julgando as pessoas. Eu engoli pra não ser um ser humano de merda e deixei pra lá. Como eu já tinha preparado o almoço, né, botei as carnes na churrasqueira, o amigo dele assumiu, eu comecei a ficar ali fora e a observar o que tava acontecendo. E eu percebi que um amigo tava com uma, outro amigo tava com outra, e tinha outra sentada do lado dos amigos, assim, olhando muito pro meu marido, que tava do outro lado, bebendo cerveja, tipo, todo mundo sentado em volta da piscina, e ele ficava olhando pra ela e ela olhando pra ele. Como se ela tivesse ido pra ele, sabe? Só que eu estava ali, então eu estava atrapalhando. E eu ficava me perguntando o que acontecia quando eu virava as costas. Porque a todo momento eu vi o meu marido, pega isso, pega aquilo, pega gelo, pega não sei o quê. E em determinados momentos eu voltava, ela tava mais próxima dele, ou ela tava sentada perto dele, ou tava todo mundo assim muito próximo conversando. E eu senti que eu tava sobrando ali. Só como eu já tinha julgado as meninas pelas roupas dela, eu comecei, não, acho que eu tô viajando, que não sei o quê. E comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Só que o que eu percebi é que ele não me apresentou como a esposa dele. Ele me apresentou assim, falou o meu nome. E em momento nenhum ele me abraçava, em momento nenhum ele me beijava. Eu comecei a achar isso estranho. Toda vez que eu chegava perto dele, ele se esquivava. E as meninas olhando. Até que eu fui lá pra dentro, fui fazer a caipirinha. E aí, do nada, chega uma das meninas. A que tava sozinha. E me fez uma pergunta. Curte, comenta uma parte, deixa eu poder ajudar blocos, que aí veio o babado.
Eu preparando a caipirinha, me chega a menina, né? Elas eram muito educadas, mas você via que tinha alguma coisa de errado. E ela falou pra mim, olha, eu queria perguntar pra você se você não se importa, porque eu sei que aqui também é a sua casa. Porque assim, a gente não trouxe biquíni, não sabíamos que era festa na piscina. E eles estão falando pra gente entrar na piscina, a gente falou que não tem roupa, e eles falaram pra gente entrar sem roupa. Então eu quero saber se você se importa da gente ficar sem roupa, se pra poder entrar na piscina. Porque a gente não se importa, faz parte do nosso trabalho, já é algo que nós estamos acostumadas. Eu falei, como assim ficar sem roupa? Ela não, porque assim, eu vi que você tá aqui meio que sozinha. Se você quiser, inclusive, eu tenho um amigo ótimo que ele também faz esse serviço. Eu posso chamar ele pra você pra poder não ficar sozinha. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, eu super indico. Eu falei, quem são vocês? E ela falou assim, ué, nós somos as pessoas que vocês chamaram. Ela falou, eu falei, vocês trabalham com o quê? Ela falou, nós somos acompanhantes. Elas eram PG. E aí ela começou a rir e falou, eu não entendi nada. Eles chamaram a gente pra cá, né, pra poder fazer essa festa. E a irmã dele tá aqui. E aí eu entendi o porquê que ele tava se esquivando, o porquê que ele não me apresentou como mulher dele, só falou o meu nome. Nós tínhamos características muito parecidas, parecia que realmente a gente era irmão. E ele falou pra ela que eu era irmã dele, e que todas as vezes que eu estivesse presente, não era pra poder ir em cima dele, nem tocar ele, porque eu era ciumenta. E eu não gostava. Então eles estavam aproveitando os momentos que eu saía pra poder ficar. Isso ela me contando. E eu fico deixando ela contar, ela, ai, tô contando pra você porque a gente é mulher, eu não entendo o homem que faz isso, que não sei o quê. Você podia muito bem estar com um acompanhante aqui também e tal. Ele não quer que eu toque ele, falando que você tem ciúme, mas acho que quem tem ciúme é ele, porque não é justo ele chamar 3 meninas, uma pra cada e você ficar sozinha. Se você tá participando da festa também, todo mundo aqui é adulto. E ela começou a conversar comigo. E eu falei pra ela, é mesmo? Ela é. Mas olha, eu vim perguntar pra você se você não se importa, né, da gente ficar sem roupa, porque, né, como você é irmã dele, eu falei, não importo. Pode tirar as vestes de todo mundo pra piscina. Ela, ai, tudo bem, que não sei o que. Pegou um copinho de caipirinha que eu tava preparando e foi. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu comecei a me tremer, que eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Eu entrei pro quarto, porque o meu marido, ele era extremamente ciumento. Ele era muito ciumento. Ele era aquele tipo de marido que falava, mulher minha não usa biquíni, mulher minha não fica de roupa curta na frente dos meus amigos. Então, todas as vezes eu sempre procurava me comportar, porque ele tinha esse negócio. Eu falei, ah, é? Nós vamos tomar banho sem festa na piscina. Entrei pro meu quarto, tirei toda a minha roupa e fui desfilando, botei o telefone pra gravar ainda, na janela, e fui desfilando, sem roupa, do jeito que eu vim ao mundo, como quem não quer nada. Vagarosamente, fui descendo essa escadinha. Quando eu entrei, eles ficaram chocados. As meninas não, porque as meninas já estavam sem roupas dentro da piscina. E elas começaram a gritar, vem, entra, água tá uma delícia. Porque elas realmente não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eles ficaram em choque. Meu marido tava igual, eu tava ficando roxo, que eu achei que aquele homem ia te arrastar. Vagarosamente desci na escadinha da piscina, comecei a tomar banho. E aí comecei a conversar com as meninas e todo mundo em pânico. Os 3, né? A gente tava no... Meu marido surtou, começou a gritar, perguntando, o que tá acontecendo? Você tá maluca? Você ficou sem roupa perto dos meus amigos? Que não sei o que. Eu saí da piscina, deitei na espregadeira, assim, porque ele tava em pé. Eu saí, ele tentou me pegar pelo braço. Eu, peraí, querido, dá licença aqui. Você não aqui. Deitei na espregadeira, na cadeira, toda aberta. Gente, mas eu queria tomar banho de sol no local onde o sol não batia. Ele começou a fazer um escândalo, tentando me puxar, tentando me topar. Eu falei, ué, vocês não chamaram 3 PG pra poder tomar banho de piscina? Então, pelada? Então, agora vai todo mundo tomar banho de piscina pelada. Ele começou a gritar, pedindo pra eu botar roupa e eu lá peladona discutindo com ele, os amigos dele em choque, não sabiam o que falar. As meninas não entendendo nada, eu falei, eu vou explicar pra vocês. Eu não sou irmã dele, eu sou casada com ele. E ele convidou vocês 3 pra poder fazer uma festinha na piscina, não conseguiu se livrar de mim. E ele teve a brilhante ideia de chamar vocês e ficar com você, apontei pra menina, enquanto eu não estivesse olhando. Pedi desculpa para as meninas, falei que elas não tinham culpa de nada. As meninas, na mesma hora, levantaram, começaram a se trocar, falaram que era sacanagem, que eles não podiam ter feito isso, que eles mentiram e foram embora. Os amigos também foram embora. Meu marido gritando, surtando, falando que não, que eu era maluca, que não sei o que não era isso que tava acontecendo, que eu tava imaginando coisas. Eu só falei pra ele, pega tuas coisas e sai. A casa era alugada, o contrato tava no meu nome. Peguei o vídeo, editei, botei uma tarja onde aparecia eu, as meninas sem roupa. E aí eu contei pra toda a família dele, mostrei pra todo mundo. Botei em grupo de família, grupo de igreja que ele fazia parte. Mandei pra todo mundo, contei o que aconteceu. No fim eu me separei e foi assim. Eu descobri que eu fui coordenando a minha própria casa. Conheci um bofe que era viciado em resolver problema. E as coisas que ele fazia por conta disso eram absurdas. Mais uma da série date maravilhoso que a gente encontra por aí. Eu tava em casa conversando com uma amiga minha, tinha acabado de voltar da faculdade. E ela tava passando, assim, a rede vizinha dela. Ela passou a foto de um menino que eu achei ele muito gato. Eu falei, amiga, que bofe gato é esse? Ela falou, é da minha faculdade. Minha amiga fazia faculdade em outra cidade e eu fazia na nossa cidade. Ela, é da minha faculdade, não sei o quê. Ele é bem gatinho pessoalmente mesmo. Mas ele é meio esquisito, porque ele é muito reservado, tímido, não sei o quê. E eu falei, amiga, me passou a roupa dele que eu vou seguir. Pois bem, ela me passou a roupa, eu segui. No dia seguinte, ela ainda falou com ele, com uma amiga dela, gostou dele, que ia seguir ele, e aí ele me seguiu de volta. A gente começou a conversar, o bofe era extremamente simpático, era bonito, me passou o número dele, a gente começou a papear por aí. Até
aí tava tudo ótimo, só que o bofe não me chamava pra poder sair de jeito nenhum. E eu comecei a achar isso um pouco estranho. E o mais estranho ainda é que todos os dias ele me perguntava: e aí, como é que tá a vida? Muitos problemas? E aí, teve algum problema? Tá com algum problema na faculdade? E aí, vai ter que resolver alguma coisa? E aí, tem alguma coisa? Quer uma opinião de alguma coisa? E eu ficava, gente, ele tá super interessado na minha vida, pergunta dos meus problemas todos os dias, e ele simplesmente não me chama pra sair. Até que um belo dia eu falei: e aí, querido, você não vai me chamar pra sair, não? A gente não vai dar um rolezinho pra gente poder se conhecer? Ele: tudo bem, vamos marcar um jantar então. Marcamos um encontro pra, tipo, quinta-feira. Ele não quis ir nem sexta, ele quis numa quinta-feira, era segunda. E aí ele passou a semana toda da mesma forma, perguntando como é que tava a minha vida, como é que tava meus problemas. E ele me contava diversas situações que ele falava: hoje eu tive que resolver tal problema, hoje eu tive que ir no banco, hoje eu tive que resolver um negócio com minha vizinha, hoje eu tive que ajudar meu vizinho com problemas, não sei o quê. E ele sempre falando muito de problema. E eu falava: gente, esse ser humano deve ser o ser humano mais azarado do mundo, porque tudo acontecia com ele. Até que chegou o dia do querido do jantar. Faltando mais ou menos uma hora pra ele poder vir me buscar, ele me liga, falando que tinha acontecido um problema. E eu falei: pronto, já é desculpa. Só que, gente, você não tem noção não. Curte pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Ele simplesmente ligou e falou que o pneu do carro dele tinha furado no meio do caminho, que não sei o que era um problemão, que ele não sabia o que fazer. E eu falando: caramba, eu achei que era uma desculpa, né? Falei: caramba, poxa, que chato. Ele: não, mas eu não vou cancelar com você, não. Eu vou resolver aqui, vou chamar um mecânico, vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, vou chamar o guincho, e isso, não sei o que, e vou aí pra poder te buscar. Eu falei: pois bem, o macho tava com tanta vontade de me ver que ele chamou um guincho, mandou o carro dele pra oficina e foi de Uber me buscar pra gente poder jantar. Quem quer faz acontecer, pelo que ele era desequilibrado. Ele me contou todo esse rolê, filmando o tempo todo, me explicando e tal, não sei o quê. Ele chegou mais ou menos umas meia hora, 40 minutos atrasado do horário que a gente tinha marcado. Mas eu fiquei ali fazendo hora, ele tava toda pronta. A gente foi pro jantar, ele passou o Uber, me pegou. E, gente, extremamente bonito, extremamente cheiroso, super simpático. E aí ele virou pro Uber e falou assim: e aí, cara, tudo bem? Tem nenhum problema aí, não? Pra gente poder resolver? Tem alguma coisa pra gente poder fazer? Não sei o quê. O cara olhou pra cara dele e falou assim: não, mano, tudo em paz, graças a Deus. E eu fiquei tipo: gente, ele fez pro Uber a mesma pergunta que ele faz pra mim a semana toda. Se tem algum problema, alguma coisa pra resolver? E eu fiquei: ué. Mas aí, cada doido que eu sou doideira, eu falei: não, mas isso aqui é simpático, né? Chegamos no restaurante, pedimos o nosso jantar, e ele tava o tempo todo assim, ó, agoniado, bater a perna, olhando pra lá e pra cá, não sei o quê. E ele falou assim: pô, aqui tá tão parado, né? Não tem nada pra fazer, nada pra resolver, nenhum problema pra resolver. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei assim: cara, tá tudo bem. Você tem alguma coisa, Aí eu já comecei a falar: gente, o que esse homem tanto fala de problema? Esse homem tem algum problema? Ele fala tanto de problema que ele tem algum problema. Você tem algum problema relacionado a problemas? Aí ele virou pra mim e falou: eu sou viciado em adrenalina. Eu amo ter problema. Sabe o pneu do carro? Eu passei em cima de um arame que eu vi no meio do caminho pra poder furar, pra eu poder ter o problema pra resolver, pra eu poder, sabe, sair desse tédio, pra eu poder resolver, ligar toda essa adrenalina, me deixar eufórico, eu passo raiva, passo felicidade quando se resolve. Eu sou completamente viciado nisso. Eu fiquei assim, ó. Eu falei: o senhor é viciado em resolver problema? Ele: sim, eu adoro resolver problema, eu tô aqui agoniado, porque eu não vejo nenhum problema, não tem nada pra poder reclamar, pra gente poder resolver, sei lá, arrumar uma briga, e parar na delegacia, brigar com um garçom, alguma coisa. Já fiz isso, sabia? Eu fui jantar num restaurante, arrumei uma briga com um garçom, a gente foi parar numa delegacia, foi todo um caos, não sei o que. Eu amo essa adrenalina, eu faço tudo quanto é loucura pra poder arrumar problema, eu faço faculdade de contabilidade pra poder resolver problema, sempre gostei de problema. O meu hobby é resolver problema na internet, ficar comentando as coisas, criando questões pra gente poder resolver. Basicamente, tudo que era relacionado a ter um problema e resolver, ou ter um questionamento e resolver, ele gostava. E ele começou a me questionar, perguntando se não tinha nenhum problema pra gente poder resolver. Ele: vamos criar um problema junto? Você gosta da adrenalina? Que não sei o que, a gente pode criar aqui. E se eu botar fogo aqui nessa toalha? Ele simplesmente pegou o isqueiro dele e riscou na toalha. E quando ele riscou, o fogo fez... porque a toalha era meio que aquele... não sei se é seda, não sei explicar o tecido. O fogo subiu. O fogo subiu, a fumaça subiu, e aí veio, o garçom começou com o extintor pra poder apagar, e foi aquele desespero, todo mundo olhando assim. Eu fiquei em choque, porque foi tudo muito rápido. O macho, do mesmo tempo, falou que vamos resolver o problema, acendeu o isqueiro, quase botou fogo no restaurante. O gerente perguntou o que tinha acontecido, de onde que tinha vindo aquele fogo, né? Como tinha uma vela lá no meio da mesa, ele perguntou se tinha sido a vela que tinha, né, caído, alguma coisa assim do tipo. E eu fui falar: sim, foi a vela e tal, pra poder, né, dar desculpa. E ele virou na cara do cara e falou: não, ela tá mentindo, eu peguei o isqueiro e risquei na seda. E aí virou aquele caos, o gerente falando por que ele fez isso, ele falando que tinha feito mesmo, e não sei o que pensamentos deles intrusivos pediram. E aí o gerente falando que queria ter que arcar com prejuízo, que todo mundo foi embora, que o restaurante teve que fechar. Virou todo aquele caos. Eu falei pro moço que eu não tinha nada a ver com isso, virei as minhas costas e fui embora. Nessa noite ele foi parar na Delix, para poder resolver o problema que ele causou para ele resolver o problema. Olha, gente, existe muita gente estranha, tá? Meu marido falava com a amante dele pelo meu celular. De todos os machos que trai, eu achei esse muito, muito ousado. Porque, gente, você falar com a amante pelo celular, meu marido fez isso. Eu era casada há 6 anos com o Juju, né? Não era um casamento muito longo, mas também não era um casamento muito antigo. A gente tava ali na meiota, né? Meu marido sempre muito fiel, graças a Deus. Eu nunca tive motivo nenhum pra desconfiar de Jurandir. Ele sempre me tratou muito bem, sempre, né,
se comprometeu com os papéis dele de marido, nunca faltou com nada, nunca deixou faltar nada em casa. Eu não trabalhava, somente ele trabalhava. E eu acho, gente, que isso é um erro muito grande da mulher que casa. Não trabalhar, não procurar sua independência. Porque eu confiei cegamente no Jurandir. Eis que um belo dia, o meu Jurandir, voltando do trabalho, porque, gente, ele trabalhava a 3 horas de onde a gente morava, mas ele vinha pra casa todos os dias. A não ser o dia que ele tava cansado, né? Tinha um dia que ele tava meio cansado e ele ficava lá pelo dormitório, mas geralmente ele vinha pra casa. Todos os dias ele fazia aquela viagem, até que ele foi assaltado, né? No meio do caminho, levaram o carro, levaram o celular dele, levaram tudo que ele tinha. E assim, como ele tinha que focar nas questões do carro, né, que era o mais caro, ele começou a usar o meu telefone para as coisas do trabalho, né? Então, quando ele chegava em casa, no trabalho ele não precisava, mas quando ele chegava em casa, às vezes ele precisava resolver umas coisas ou outra. Então, ele pegava o meu telefone e ficava a noite toda com o telefone. Às vezes eu dormia e ele ainda estava com o meu telefone, resolvendo questões do trabalho, falando as coisas. Isso segundo ele, né? Que ele me contava. E durante o dia, basicamente, ele ficava incomunicável, porque eu não conseguia falar com ele de jeito. Só que aí Deus é com corno, né? Porque teve um dia fatídico que Deus resolveu me mostrar. Curte e comenta pra parte da tipo de ajudar blogs. Eis que um fatídico dia, eu estava em casa, né? Com o meu marido, ele tava com o meu telefone. E aí uma amiga minha ligou pro fixo da minha casa. Eu ainda tinha fixo na minha residência. E aí ela falou pra mim que tinha me mandado um link de uma compra que eu queria fazer com ela. E que eu tinha que fazer essa compra agora, pro link não expirar, que não sei o quê. Que ela ia me mandar pelo WhatsApp. E eu falei que tudo bem. Nisso, o meu marido estava no quarto, eu estava na cozinha fazendo a janta. Eu fui pro quarto falar com meu marido. Falei, amor, me empresta meu telefone rapidinho, só pra eu poder ver o link que uma amiga minha me mandou pra eu poder fazer uma compra. Quando eu pedi, o meu marido simplesmente ficou na defensiva. O bonitinho, o meu cellphone, beleza, que foi ele que me deu, foi ele que me deu. Mas dado não é roubado, é meu, pronto, acabou. E começou a falar, você sabe que eu estou no trabalho, que não sei o que, eu tô resolvendo as questões, eu preciso do telefone, não sei o que, sabe que eu tô resolvendo as coisas do carro, que não sei o que, eu pedi as coisas pra você, agora eu tenho que ficar parando o que eu tô fazendo. E eu falei, amor, o tempo que você tá aí discutindo, eu já tinha entrado no link, já tinha aceitado e pronto. Porque, tipo assim, eu literalmente ia clicar no link, copiar o Pix lá do negócio e ia fazer. E aí ele começou a falar, tudo bem, vou esperar ela mandar o código e te falo. Só que, gente, foi muito estranho. Porque eu fiquei, ué, por que ele não me dá o telefone logo? Aí ela foi, pegou e mandou. Ele falou, ela acabou de mandar aqui, porque tipo, foi muito rápido. Quando ela mandou, ele simplesmente clicou na conversa e me entregou o telefone na conversa. Ele meio que ficou em cima de mim pra poder eu mexer no telefone rápido e passar pra ele. E aí eu falei pra ele que tinha esquecido o número do meu cartão, que eu não ia conseguir pagar no Pix, pra ele poder procurar meu cartão pra mim na gaveta. Com muita má vontade, ele levantou, que eu tava achando estranho. Eu falei, gente, ele não queria me dar meu telefone, tá aqui em cima de mim, o que tá acontecendo? Meus amigos, ele foi. Quando ele foi, eu voltei a setinha pra poder ir pelas conversas do meu WhatsApp. E sim, tinha uma conversa de um número que não estava salvo, era uma foto de mulher e tava a mensagem assim, tá bom, amor, não vou mandar mensagem não. Que eu cliquei, ele tinha sequer apagado a mensagem, porque ele jurou que eu ia literalmente clicar, pagar e devolver o telefone pra ele. Gente, eu comecei a olhar a mensagem enquanto ele tava procurando ali o cartão, falando, não tô achando, cadê esse cartão, que não sei o quê. E vi. Ele ficava falando com o amante dele, falando, amor, depois de amanhã eu vou falar que tô muito cansada e vou ficar aí com você, não se preocupa não, que não sei o quê, você sabe que eu tenho que disfarçar, você sabe que eu sou casado, você sempre soube, que não sei o quê. Ela falou, não, porque eu tô com saudade. Todo aquele papinho, assim, de amante, mandando foto. Era uma menina que eu não conhecia, ela parecia ter mais ou menos a mesma idade que eu, e pelo que eu entendi, morava na cidade onde ele trabalhava. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, então é isso que você fica fazendo quando você tá cansado pra não voltar pra casa? Você tá falando com a sua amante pelo meu telefone. Meu amor, que ele virou. Ele não sabia o que falar, Só que aí era aquilo, né? A gente começou a discutir, ele falou pra mim que a porta da rua era a serventia da casa, que era ele que me sustentava, que eu podia aceitar ou não, que eu podia perdoar ou não, mas que ele sequer ia largar a amante, porque ele jurou que eu não tinha 2 pernas e 2 braços pra poder trabalhar. Eu falei que ele podia ficar com a casa, com o telefone, com a amante dele, com quem ele quisesse, que ele só não ia mais ficar comigo. Arrumei todas as minhas coisas, voltei pra casa dos meus pais. Sim, meus pais me apoiaram, porque eu sempre tive pra onde voltar. Ajustei a minha vida, arrumei o emprego, voltei a estudar, estou formada. Ele pediu pra voltar comigo várias vezes, porque a amante picou o pé na bunda dele quando teve que virar esposa. E foi assim, gente.
eu não quis voltar porque eu achei muito abuso. Ele falar com a amante no meu telefone. Não, querido, espera aí, existe limite. Rolou um babado fortíssimo no jantar de noivado da minha irmã. Que, gente, é de cair o toba. Eu tenho certeza que não teve um toba, um único toba, que continuou na bunda depois do jantar de noivado da minha irmã. E o pior é que a gente virou comentário da cidade toda. Incrível. A minha irmã mais nova, eu já era casada, tive um casamento, né? A minha irmã mais nova, ela namorava um menino desde que ela era novinha. E eu sempre critiquei muito ela por isso, que eu falava pra ela, cara, você não conheceu nada da vida, você não sabe o que você gosta, o que você não gosta. Por quê? Quando ela fez 18 anos, esse menino pediu pra casar com ela. E ela era muito mais nova que ele, né? Ele já era homem feito, ele era amigo de um amigo do nosso pai, acabou conhecendo a minha irmã num churrasco que teve. E aí ela tava toda iludida, porque ele tinha cachimana, ele tratava ela igual uma princesa, sabe? Só que eu sempre falei pra ela, dinheiro não é tudo na vida. Você mal conhece esse homem e você não conhece nada da vida. Você tá basicamente largando a sua vida pra poder casar com ele, né? E aí, ela simplesmente não me escutou e aceitou. E o pior, gente, é que eu via o quanto ele era manipulador, sabe? O quanto ele mentia pra ela, o quanto ele enganava ela. Só que a impressão que eu tinha é que só eu via isso, né? Só eu, a minha família toda apoiava. Aquela questão de que ele era muito simpático, né? As pessoas gostavam muito dele, né? Então parece que todo mundo ficava cego com essa simpatia que ele tinha, né? A questão do cachimano em mim. Só que eu não. E eu nunca gostei dele. Primeiro que eu achava errado um cara de quase 30 anos namorar com uma menina de 16 anos, que foi quando ele começou a namorar com ela. 30 anos não, ele devia ter mais ou menos uns 26, 27 por aí. Ele prendia muito ela, então ela realmente não conhecia nada da vida. E ele mentia tanto, ela pegava tanta mentira dele, que pra mim ela não conhecia ele. Mas bem, ela aceitou, começou todos os preparativos, e aí foi o jantar de noivado. Gente, geralmente o jantar de noivado é uma coisa mais familiar, na casa ou do noivo ou da noiva, mas não. A família dele tinha tanto dinheiro que eles quiseram fechar, tipo, um salão pra poder fazer um jantar enorme, convidou quase que a cidade toda. Bom que o barraco foi pra cidade toda, curte e comenta pra ajudar a blogs, que? Chegou o dia do noivado, a minha irmã toda prosa, né? Ia ser uma festa enorme, quase maior que o casamento, né? E eu já tinha desistido de avisar ela porque a gente teve uma briga, né? Onde ela falou que eu tava com inveja, que era porque o futuro marido dela tinha dinheiro e o meu não, que não sei o quê, que eu não queria que ela vencesse. Então eu parei de falar e só comecei a apoiar ela e a rezar mesmo pra que, gente, desse tudo certo. Porque eu sabia que ele tava enganando ela, mas ela era boba de tudo. Pois bem, chegou o dia do noivado, a cidade toda aqui quase que tava presente. Eu me arrumei linda e bela e fui, né? Minha irmã tava linda, ajudei ela a se arrumar, tudo bonitinho. E assim, gente, eu já contava que era muito ruim. Eu só não sabia que era tanto. O noivado começou a rolar, tava tudo muito bonito, tudo do bom e do mais caro, porque a família dele tinha um dinheiro absurdo. E aí começou toda aquela parafernália, discurso, apresentação do noivado, não sei o quê, pediu ela em noivado pro meu pai, e pipipipopopó. Gente, daqui a pouco, no meio do salão, nem era o dia do casamento, que geralmente é no dia do casamento, né, que o padre fala, alguém contra. Me aparece uma mulher gritando no meio do salão. Então quer dizer que você vai casar. Mas antes de você casar, eu tenho algo pra poder contar. A mulher vinha segurando com 2 crianças. Uma você via que era um pouco mais velha e outra era um pouco mais nova. Gravem essa informação. A mãe do noivo, ela ficou extremamente nervosa. Ela tava do meu lado e eu ouvi ela falando, eu não acredito nisso. E assim, gente, ela parecia conhecer a dita cuja que invadiu o noivado. Não esperou nem o casório. A minha irmã começou a perguntar pro noivo, né, dela, o que tava acontecendo. E ele começou a falar que aquela mulher era louca, que ele nem conhecia ela, que não sei o quê. A mulher avançou nele, aí veio gente tentando tirar, botar ela pra fora. Mas aí minha irmã, que era burra, mas não tão burra, quis escutar o que a mulher tava falando. E aí foi atrás. E a mulher gritando pra todo mundo ouvir que ele não podia casar, que ele não podia falar aí, que ele não podia fazer isso, que a menina tinha que saber a verdade. A minha irmã foi e perguntou, que verdade que eu tenho que saber?
início a minha irmã foi atrás, o barraco rolando, o povo tentando tirar ela, que tinha segurança, que não sei o quê. Porque o jantar, gente, virou quase como um evento. Só que aí quando ela foi falar pra minha irmã, a sogra dela veio, né? Saiu, amor, voando até a mulher e falou: o que você tá fazendo aqui? Meu filho não tem nada a ver com isso, hoje é um dia especial pra minha família, você já destruiu o meu casamento, já destruiu a minha família, você quer mais o quê? Que não sei o quê. E aí a menina começou a rir e falou: você é tão burra que o que eu tenho pra falar vai ser uma surpresa até pra você. Aí ela começou a doer a cidade toda vendo. Curte e comenta pra parte 3 pra ajudar blogs. Ela começou a falar que o filho dela, no caso, o meu cunhado, não podia se casar com a minha irmã. E minha irmã, assim, ó, em choque, amparada pelo meu pai. Eu também, assim, do lado dela, sem entender nada, mas com aquela cara de eu avisei você, porque eu já sabia que ele não prestava. E aí ela começou a falar que ele não podia se casar porque ele tinha prometido que ia se casar com ela. Que ela já estava cansada de ser feita de trouxa, tanto por ele quanto pelo pai dele. Então, gente, parece que aquela menina era engasguei com veneno. Aquela menina era amante do pai dele. E que quando o moleque cresceu, né, o filho dele, ele simplesmente levou ele pra furunfar com ela pela primeira vez. Por isso que um dos filhos era mais velho, porque um dos filhos era do pai dele, e ele e o pai dele dividiam essa mulher. Ela era amante tanto do pai e do filho. Porque ele era jovem quando foi ficar com ela, era bem novinho, furunfou com ela pela primeira vez, meio que se apaixonou, mas não podia fazer nada porque ela era amante do pai dele e tinha um filho com o pai dele. E essa menina era nova, tá? Ela era basicamente da mesma idade do noivo da minha irmã, ou seja, ela era uma menina quando ela começou a ser amante do pai dele. E a mãe dele sabia, né, perdoou, não sei o que, só que ele mantinha ela como amante e o filho dele também era amante dela. E aí o segundo bebê era dele. E aí ela começou a falar que ele prometeu que ia casar com ela, que não ia fazer as mesmas coisas que o pai dele fez, que ele ia ficar com o filho dele, que ele ia assumir o outro filho também, que eles iam embora. E agora ela ficou sabendo que ele tava se casando, que ele fez um evento pra cidade toda, que não sei o quê. E todo mundo, amor, ficou em choque. Minha irmã ficou em choque e ela falou que era amante dos dois sim, que ela falava com os dois sim, que às vezes eram os dois juntos, que os dois sabiam, que não sei o quê, mas que ele tava prometendo que ia casar com ela e ela acreditou. A sogra da minha irmã ficou horrorizada. A minha irmã desmaiou, né? Começou aquele bafafá. Ele foi pra cima dela, falando que não, que ela era louca, que não conhecia ela. O pai dele também falando que não, que ela tava mentindo. E ela falando: olha a cara dos moleques, a cara dele, que não sei o quê. E virou aquele bafafá. A sogra lá também desmaiou. Os seguranças tiraram ela, mas assim, gente, já estavam meio que na porta quando ela começou a falar. Botaram ela pra fora, ela ficou lá da porta gritando. A minha irmã acordou, foi pra cima do noivo dela e virou aquele barraco. Ela cancelou o casamento. Era verdade, tá? Era verdade. As duas crianças eram um filho do pai, outro filho do filho. E aí ela entrou, a mulher lá entrou na justiça pra poder pedir pensão, porque basicamente descobriu que o outro tava só iludindo ela e não ia casar com ela nada. Entrou pra poder pedir pensão e foi isso. Eles se mudaram da cidade, porque eles viraram um assunto pela cidade toda, né, amor? Cidade pequena, você sabe como que é. Minha irmã não se casou, né? Se mudou também de cidade pra fazer faculdade. Tá aí namorando, curtindo a vida. E é isso, gente. Ó o babado. O dia que eu descobri que o treinador de futebol do meu filho é o pai dele que sumiu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu fui numa festa de aniversário de um amigo meu, e lá nessa festa eu acabei conhecendo um menino e fiquei com esse menino na festa, e nós tivemos relação. Só que esse menino, ele não era da cidade, então acabou que eu nunca mais vi ele. A única vez que eu tinha visto ele foi nessa festa, e depois disso a gente nunca mais se viu. E meses depois dessa festa, eu descobri que eu estava grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu sabia já de quem era, eu tinha certeza que era desse menino, porque eu não tive relação com outra pessoa. E quando eu descobri, com muito medo, eu fui contar, né, pra minha família, porque assim, não dava pra esconder por muito mais tempo. Então eu fui contar pra minha família, e pra minha surpresa, todo mundo ficou do meu lado, meus pais não brigaram comigo, muito pelo contrário, me apoiaram, me ajudaram assim em tudo. Inclusive, na época, o meu pai, ele foi atrás, né, desse menino, só que ele não encontrou esse menino, então acabou que a gente deixou pra lá e eu registrei só no meu nome. Beleza, o tempo passou e quando meu filho estava com 6 meses de vida, eu conheci uma pessoa e eu me casei com essa pessoa. Ele assumiu o meu filho, ele registrou o meu filho e desde então ele sempre foi o pai do meu filho. Meu filho não sabe sobre nada, meu filho nem sonha que ele não é o pai assim de sangue dele. Ok, com 8 anos de idade, o meu filho começou a querer jogar bola, até que nós colocamos ele numa escolinha de futebol, só que 3 anos depois, ele trocou de escolinha de futebol e foi para uma escola nova.
E eis que um certo dia eu fui levar, né, o meu filho nessa escolinha nova pra ele treinar. E quando eu cheguei lá que eu vi o treinador, eu quase caí pra trás. Ele parecia muito, 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 muito demais o menino que tinha me engravidado há muitos anos atrás. E quando eu descobri o nome dele, aí que eu tive, assim, certeza mesmo. Só que quando ele me viu, aí que não ficou dúvidas, porque quando ele me viu, foi nítido que ele também tinha me reconhecido. Foi então que ele veio conversar comigo, né? Perguntou como que eu estava depois de tantos anos. Falamos sobre novidades. Ele falou que ele tinha vindo há pouco tempo para a cidade porque a mulher dele veio trabalhar para cá, então ele também veio. Ele falou que ele tinha se casado, que ele tinha um filho. Eu também falei que eu tinha me casado, que eu tinha um filho, só que assim, não falei nada, óbvio, que eu não falei nada, que o filho era dele. Ok, acabou o assunto, ele voltou lá para dar o treino. E depois desse dia, ele começou a me seguir nas redes sociais. E aos poucos ele foi puxando assunto, a gente começou a conversar todos os dias, até que um certo dia ele me chamou pra tomar uma cerveja, assim, na amizade, pra gente poder conversar. E eu aceitei. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele me chamou pra sair, pra tomar uma cerveja, assim, na amizade, pra gente poder conversar. E eu aceitei. E nesse dia, nós fomos pra fora, né, da cidade, claro, nós fomos bem pra longe dali. E eu acabei ficando com ele novamente nesse dia também. Só que o que aconteceu? Depois desse dia que eu fiquei com ele, eu me senti muito mal pela minha atitude, me arrependi amargamente pelo que eu tinha feito e eu não tinha coragem de levar meu filho no treino, eu não tinha coragem de olhar para a cara dele, muito menos quando meu marido estava junto, quando meu marido estava perto. Então conversei com meu marido, dei uma desculpa e falei que eu queria tirar o meu filho dessa escolinha, conversei com meu filho também e eu troquei o meu filho novamente de escolinha de futebol e depois desse dia eu não vi mais ele, bloqueei ele nas redes sociais. Ah, detalhe importante, nesse tempo que eu fiquei com ele, o meu marido ele tinha feito uma cirurgia, então a gente não tava tendo relação. E meses depois desse encontro, dessa recaída que eu tive com ele, eu descobri que eu estava grávida novamente e com certeza dele. Eu tinha quase certeza que era dele, porque como eu falei, nesse tempo eu não estava tendo relação com meu marido. E tem outro detalhe muito importante, eu estou casada há muitos anos e nesses anos todos eu nunca engravidei. Eu fui engravidar agora que eu fiquei com essa pessoa. E claro que todo mundo pensa que esse filho que eu estou esperando é do meu marido. E o meu marido, ele sempre foi um ótimo pai para o meu filho. Mesmo o meu filho não saindo dele, não sendo dele, ele sempre foi um pai maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai ser incrível também para esse bebê que tá vindo. Ainda mais porque ele pensa que esse é dele. E novamente o treinador tá lá sem saber de nada. Ele nem imagina, ele nem sonha que ele tem 2 filhos. Na verdade, a única que sabe sobre toda a verdade sou eu e vai ser assim para sempre. E atualmente eu estou de 7 meses e logo logo eu vou ganhar. Eu falo que tudo isso foi assim uma absurda coincidência do destino. Não sei o porquê que aconteceu isso de novo, não sei porquê que a vida trouxe ele pra perto de mim de novo. Só que tem algo que me pega muito. Eu fiquei com ele apenas uma vez no passado e agora. Só que eu não sei porquê. Eu sou assim... Eu sinto algo muito forte, muito diferente por ele. Mas, por outro lado, eu também amo demais o meu marido. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E o meu marido que foi pra casa da amante pensando que ia encontrar ela, mas encontrou eu. Eu sempre acreditei que quando a verdade é pra chegar até nós, ela sempre chega. De alguma forma, ela sempre vai chegar. Só que depois dessa situação que aconteceu comigo, eu tive, assim, total certeza. Eu sempre fiz a minha unha de sábado porque era o dia da minha folga. Até que uma vez eu estava com bastante banco de hora na empresa e eles pediram para eu tirar. Então eu peguei 2 dias na semana, no caso quinta e sexta, e eu decidi fazer a minha unha já na quinta para poder ficar tranquila no sábado. Cheguei lá na quinta, sentei, comecei a fazer a minha unha, até que minutos depois chegou uma outra cliente para fazer também a unha com a outra manicure que trabalhava lá. Até que acabou entrando no assunto de marido, de namorado, e essa cliente que estava do meu lado, ela começou a conversar com a manicure dela sobre o boy dela. E eu e a minha manicure, acabou que nós entramos ali no assunto também, e cada uma falou sobre o seu marido, sobre o seu namorado. Até que essa cliente que estava do meu lado, ela foi mostrar para a manicure dela o buquê de flores que ela tinha ganhado do boy dela, e ela mostrou o buquê, a foto do buquê de flores, e em seguida ela mostrou uma foto dela com o boy. E quando ela mostrou a foto pra manicure, coitada, a manicure sem conseguir disfarçar, porque deu pra ver que ela não conseguiu ali disfarçar, ela olhou pra foto, ela olhou pra mim, ela falou, mas não é seu? E eu, sem entender o que estava acontecendo, né, perguntei sobre o que ela estava falando. Nisso ela pediu pra cliente dela mostrar aquela foto pra mim. E a cliente mostrou, normal.
E quando eu vi aquela foto, eu vi que era o meu marido. Só que assim, deu pra ver que aquela mulher realmente não sabia de nada. Deu pra ver nitidamente que ela não sabia que ele era o meu marido ou até mesmo que ele era casado. E quando ela viu a minha reação, ela falou, você conhece ele? E eu respondi que sim. Falei, conheço sim, ele é meu marido. Pra quê? Essa mulher começou a passar mal, falando que não era possível, que ela tinha certeza absoluta que ele não era casado. Sabe, ela tava assim em total negação. E eu comecei a fazer perguntas, né? Eu queria saber desde quando, como foi que se conheceram, onde que se conheceram. E ela respondeu tudo, gente. E ali ela falou que ela jamais ficaria com ele se ela soubesse que ele era casado. Ela falou, eu nunca faria isso na minha vida. E eu vi a verdade nela, eu via que ela tava falando sério. Dava pra ver que ela tinha acabado de descobrir ele naquele momento também, assim como eu. Foi então que ela falou assim, pra provar pra você que eu estou falando a verdade, hoje de noite a gente combinou de se encontrar na minha casa e ele vai até na minha casa. Se você quiser ir lá também pra você poder encontrar ele, pode ir. E nesse dia que eles tinham combinado dele ir pra casa dela, eu tinha um compromisso e ele sabia que eu tinha esse compromisso, por isso que ele marcou de ir lá. E assim foi, desmarquei o meu compromisso e fui pra casa dela pra esperar o bonito chegar. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fui até a casa dela pra esperar o bonito chegar. Eu cheguei lá um pouco antes dele e assim que ele chegou, ela correu pro quarto pra se esconder no quarto e eu fiquei esperando ele ali na sala mesmo. E quando eu abri a porta pra ele entrar, que ele viu que era eu, esse homem quase teve um infarto. Ele ficou meio que parado assim, me olhando, tentando raciocinar se era isso mesmo que ele estava vendo, se era eu mesmo. Até que ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi pra ele, eu que tenho que fazer essa pergunta, o que você está fazendo aqui? Só que nisso, a mulher saiu do quarto e foi correndo até a sala, já foi pra cima dele, chorando, perguntando por que ele tinha feito isso com ela, que ela não merecia, começou a bater nele. Tipo assim, algo que era sobre nós, acabou se tornando sobre eles. Foi então que eu também comecei a falar tudo que eu tinha pra falar. E eu falei pra ele, não precisa nem voltar pra casa hoje, porque você não tem casa. Dentro de casa você não entra mais. Nisso eu fui embora pra minha casa, arrumei as coisas dele e deixei as coisas deles na casa da madrinha dele. E desde esse dia a gente separou. Ele até tentou algumas vezes conversar, mas eu não queria assunto, eu não queria conversa. Até porque o assunto já tinha se espalhado, várias pessoas já estavam sabendo. Enfim, nos separamos, eu não encontrei mais essa mulher. Porque na verdade só foi aquele dia, a gente nem trocou número, nada. E eu não fui mais no salão no dia que ela ia, então a gente não se encontrou mais. Até que 2 semanas depois disso, eu voltei no salão pra fazer a minha unha novamente. E claro que assim que eu cheguei lá, tava todo mundo querendo saber como que foi, porque depois que aconteceu eu não voltei mais no salão. Então contei pra todo mundo como foi, detalhes e tudo mais. E quando eu terminei de contar tudo, a outra manicure virou pra mim e falou assim, então, eu descobri que eles estão juntos, a minha cliente chamou ele pra morar com ela, porque segundo a cliente, ele falou que ele não me amava, que quem ele amava de verdade era ela, então que ele tava tranquilo, que eu tinha descobrido tudo, que era melhor assim. Ou seja, a mulher caiu na lábia e chamou ainda o bonito pra morar com ela. Ou seja, fez tudo aquilo, toda aquela palhaçada pra nada. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem teria ido na casa dela pra fazer todo esse auê, todo esse vexame. Eu teria, sei lá, terminado de outra forma, sem fazer toda essa, pataquada. Até o momento eu não encontrei nenhum dos dois ainda. Espero de coração não encontrar, porque se dessa vez eu encontrar, eu acho que eu não vou conseguir deixar só na conversa não, porque agora foi comprovado que os dois não prestam. E detalhe, antes de saber de tudo isso, eu defendia essa mulher pra meio mundo, porque eu falava, não, ela é foda, olha o que ela fez, ela realmente não sabia mesmo, sabe? Defendendo, mas ela mostrou totalmente ao contrário. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que a mulher de um cliente meu pegou a gente na cama, na hora H, e desde esse dia a minha vida mudou assim completamente. Eu fui GP durante muitos anos, e com o passar do tempo, eu fui fazendo alguns clientes fixos. E eu tinha um cliente que ele era cliente meu desde o início, desde quando eu comecei. E esse cliente, muitas das vezes, ele me pagava assim apenas para me ver, para poder conversar, para poder passar um tempo ali comigo. Ele sempre me dava muitos presentes, ele me tratava muito bem. E desde que eu atendo ele lá do começo, a gente sempre se encontrava em motéis. Até que um dia ele chegou em mim e disse que queria começar a me ver na casa dele. Ele falou que a gente ia se encontrar quando a mulher dele não estivesse em casa, óbvio. E eu perguntei pra ele se ele tinha certeza, porque casa é algo muito íntimo. E ele respondeu que sim, que ele queria muito me levar pra casa dele. Foi então que a gente passou a se encontrar todas as vezes na casa dele. E nós ficamos assim por vários meses. Isso até o dia que a mulher dele decidiu voltar mais cedo do compromisso dela e a casa caiu.
Assim que ela chegou, ela já foi direto pro quarto e ali ela pegou a gente no flagra, na hora H, na cama dela. Quando ela chegou no quarto, que ela acendeu a luz, que eu vi aquela mulher ali, eu fiquei assustada porque isso nunca tinha acontecido comigo, eu não sabia como reagir ali naquele momento. Então o que eu fiz? Eu levantei, fiquei assim do lado da cama e fiquei pronta. Caso ela viesse pra cima de mim, eu já estaria preparada. Só que pra minha surpresa, nem a voz, nem o tom de voz essa mulher levantou. O que ela fez? Com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas, ela pediu para que o marido dela se retirasse ali do quarto porque ela queria conversar comigo. Quando ela pediu para ele se retirar, ele não quis. Ele falou, não vou sair, eu não vou deixar ela sozinha. Só que a mulher dele novamente pediu educadamente para ele se retirar até que ele saiu. Quando ele saiu do quarto, ela começou a me fazer perguntas, perguntando desde quando a gente tinha um caso, se era antigo, várias e várias perguntas. E ali eu respondi para ela que, na verdade, eu era GP, eu só estava fazendo o meu trabalho, ele era o meu cliente. Quando eu falei isso para ela, eu percebi que ela se emocionou mais ainda, até que ela falou assim, então, além de ficar com você, ele te paga? Foi então que ela perguntou para mim quanto ele me pagava. E eu respondi. Quando eu respondi o valor, ela virou para mim e falou assim, você é uma jovem tão linda, uma moça tão bonita, você vale só isso. Nisso, ela sentou na cama dela com toda a calma do mundo. Em momento algum, eu vi aquela mulher se alterar, eu vi ela nervosa. Ela sentou na cama dela e ela pediu para que eu sentasse do lado dela. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela sentou ali na cama dela e ela pediu para que eu sentasse do lado dela. E eu sentei. E quando eu me sentei ali do lado dela, aquela moça com aquela voz doce, com aquela voz calma, ela começou a querer me convencer que eu era muito mais do que aquilo, que eu não precisava daquilo. Ela falou o quanto eu era uma moça bonita e que eu poderia sim ter uma vida digna, que eu não precisava fazer isso com homens para satisfazer homens, que eu não precisava disso. E a cada palavra que saía da boca daquela mulher era uma facada, porque ela estava certa em tudo que ela estava falando. Ela falava assim, eu sei que quando você tá sozinha, sem ninguém, você chora, porque você tem um vazio dentro de você que homem, dinheiro nenhum consegue preencher. Você tem um futuro lindo ainda pela frente, dá tempo. Corre atrás do seu, você não precisa se vender. Você é jovem, você é bonita e você tem capacidade de conquistar o mundo sem precisar se vender e se humilhar por ninguém. Eu lembro de cada palavra até hoje do que aquela mulher me disse. Quando ela terminou de falar, tudo que ela tinha pra falar, ela pediu pra eu me trocar, porque ela falou que ela iria me levar embora. Eu me troquei, e assim que nós estávamos saindo pra ela me levar embora, nós passamos pela sala, o marido dela, no caso, meu cliente, estava sentado ali no sofá. Nós passamos por ele, nisso ela olhou pra ele e falou assim, eu estou indo levá-la embora pra casa dela, e quando eu voltar, eu não quero você mais aqui. E ela ainda falou pra ele, se eu voltar e você estiver aqui, eu conto tudo pros seus filhos. Isso é uma coisa que ele sempre teve medo, ele compartilhava comigo, que ele tinha muito medo dos filhos descobrirem algo assim sobre ele tinha medo da rejeição dos filhos. E detalhe, assim que a gente estava saindo, ela fez ele me pagar, ainda não saí sem receber, e ela fez ele me pagar mais do que o combinado. Ele me pagou, ela me levou pra minha casa, me deixou na porta da minha casa, ela esperou eu entrar e ela foi embora. E desde esse dia eu nunca mais fiz programa. Eu fui atrás de trabalho, eu fiz curso e hoje eu sou manicure, eu tenho meu espaço, um espaço que é só meu, tenho pessoas que trabalham pra mim e eu nunca mais vi aquela mulher. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de poder encontrá-la novamente, eu vou mostrar pra ela o quanto eu sou grata por ter conhecido ela e por ter acontecido aquele dia.